você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação. Agora para falar com o mercado de laranja. Hoje, dia 8 de junho, é comemorado o dia do citricultor. Então nós aqui do Notícias Agrícolas, a gente convidou um analista do CPEA para contar para a gente como é que está o setor, como é que está o mercado, como é que vem sendo esse desenvolvimento da safra. Então eu convido aqui então para falar com a gente Fernanda Geraldine Palmieri. A Fernanda ela é pesquisadora de frutas da equipe de hortifruti do CPEA. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Oi, boa tarde, muito obrigada. Gostaria também de parabenizar aí todos os citricultores por esse dia. Fernanda, eu acho que a gente precisa começar essa entrevista perguntando, diante desse cenário que a gente tem para o mercado, né? Essa reformulação que todos os mercados passaram por conta da pandemia, eu queria saber, o citricultor brasileiro, o produtor aqui do Brasil, ele tem motivos para comemorar esse dia? O cenário é positivo? Como é que o CPEA faz essa análise aí? Bom, acho que a gente pode dizer que sim, esse ano de 2021 tem uma tendência mais positiva aí para o citricultor no que diz respeito a preços. Falando um pouquinho sobre o mercado de fruta in natura, né? Agora os preços eles estão caindo em relação aos 2 meses passados, que é uma tendência natural por conta do início da safra, mas estão em níveis mais altos do que os do ano passado. Então acho que isso é bom, né? E pensando no segmento industrial, que é para onde vai 80% mais ou menos da laranja do estado de São Paulo, o cenário de preços também é positivo. As propostas de contrato para até uma safra, às vezes até com possibilidade de comprometer mais, eles estão aí chegando até R$ 30 por caixa posta na unidade de processamento. Então, isso é um valor também bastante atrativo, considerando que o ano passado as primeiras propostas foram ao redor de 24. Eu acredito que, assim, pensando em preço, realmente existe aí motivos para comemorar, sim. Acho que um ponto que talvez seja um pouquinho mais complicado, pensando na citricultura, é com relação aos desafios climáticos, né? Não tem como a gente ignorar que realmente o cenário, nesse sentido, ele está um pouco mais complicado, né? A gente vê aí que as chuvas elas estão abaixo da média no estado de São Paulo, isso já vem desde meados do ano passado, então é um cenário que acaba sendo mais complicado. Mas no que diz respeito a preços, a gente pode dizer que as expectativas e o cenário atual eles não são negativos. E, Fernanda, quando a gente fala nesses preços, essa caixa chegando a quase R$ 30, como é que a gente justifica essa valorização? É justamente por essa questão na redução da oferta, que a gente vai ter uma safra não tão volumosa como se esperava, por conta desses problemas climáticos, como você pontuou, ou tem algum outro ponto específico que está alimentando esse mercado? Como é que a gente justifica esses preços para o produtor? Bom, basicamente o que está justificando esse cenário de preços atual é sim a questão da oferta, mas não apenas a oferta dessa temporada que vai começar, né? A temporada que vai começar, você disse muito bem, ela vai ser maior que a passada, mas é uma recuperação pequena frente ao que talvez precisaria ter acontecido. O Fundecitrus fez uma estimativa no final do mês passado de aumento de apenas 9,5%. Então, não é um aumento tão expressivo, considerando que a safra passada foi uma safra bastante reduzida, né? A safra passada foi uma safra 30% menor do que a temporada anterior. Então, realmente, esses 9,5% de alta estão abaixo aí do que se esperava. Na verdade, não do que se esperava, do que se precisava para que houvesse uma oferta talvez aí mais compatível. E, Fernanda, teve outro ponto muito interessante que o Fundecitrus trouxe também, que foi o inventário de área plantada, que também diminuiu. Esse é até um assunto que você passou para a gente, que era interessante a gente comentar para o produtor. O que isso significa na prática, para o lado produtivo? O que isso quer dizer quando o Fundecitrus traz esse número menor do que se era esperado pelo setor? Bom, eu acho que é importante a gente voltar um pouco atrás, né? Para quem acompanha a citricultura, sabe que na década passada, no início da década de 2010, foi um período bastante complicado de preços para a citricultura e houve uma grande evasão da atividade. Então, a área plantada ela caiu significativamente entre 2012 até 2015, mais ou menos. A partir daí,
a gente viu uma certa estabilidade nessa área, né? Então, praticamente não se via mudanças aí de um ano para o outro. Então, Fundecitrus aí de 2016 até 2020, mais ou menos, a área ficou praticamente estável no cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo Mineiro. Então, por isso que esse ano, apesar de ser uma queda de 4%, talvez muitos julguem pequena, mas por isso que surpreendeu, né? Por conta desses anos passados que vinha de estabilidade diária. E eu acho que um ponto, assim, que é importante a gente pensar é que essa área, ela caiu a área total e, consequentemente, caiu a área também em produção, né? Então, a parte que realmente interessa, né, para agora, ela recuou também no cinturão citrícola de São Paulo. Então, o que a gente pode concluir por aí, né? Antes a gente tinha uma área de 380, mais ou menos, 1.000 hectares produtivos. Hoje a gente tem menos de 350 mil hectares produtivos. Então, se a gente fizer um paralelo aí, que em anos de boa produção, a média do cinturão citrícola ela pode chegar até umas 1.000 caixas por hectare, a gente pode concluir que o potencial produtivo do cinturão citrícola ele caiu com essa redução diária, né? Então, se antes a gente teve safras aí de 380 milhões de caixas, quase 400 milhões de caixas nos últimos anos, hoje, com esse tamanho atual de parque citrícola, de 346 mil hectares produtivos, dificilmente é possível o cinturão chegar novamente nessas produções tão altas. Eu acho que esse é o ponto aí de destaque dessa queda da produção que foi relatada pelo Fundecitrus. E, Fernanda, isso levanta uma questão muito importante para o mercado, porque na semana passada eu fiz uma entrevista com um grupo G-Conce que trouxe para a gente que os estoques lá fora estão cada vez mais apertados, né? Então a gente tem agora essa redução diária, muito provavelmente, como você disse, essa redução no potencial produtivo. Sendo assim, a gente pode esperar, tanto para consumo interno, mas também para a indústria, um estoque de passagem cada vez mais apertado, Fernanda? Olha, é bem provável que sim, né? É importante comentar que o Fundecitrus já vinha falando nos anos anteriores que a produção de laranja ela vinha apresentando um comportamento bianual, né? Um ano de alta de produção seguido de um ano de baixa produção. O ano passado, no caso, foi o ano de baixa produção, ou seja, isso impactou nos estoques que também devem fechar agora em junho de 2021 em baixa. Então, a expectativa era que esta temporada agora, 21-22, tivesse uma maior produção para que isso, consequentemente, contribuísse para elevar os estoques ao fim da temporada que vai começar. Então, isso em junho de 2022. Como a recuperação da safra ela vai ser bastante limitada, de apenas 9,5%, como a gente comentou, isso também deve impactar na recuperação dos estoques. Inclusive, nós do CPEA inicialmente acreditamos que, por mais que a safra vai aumentar, provavelmente o estoque ele pode até diminuir, porque a gente, nessa safra que está se encerrando, teve um rendimento industrial aí acima da média dos últimos anos, e se por acaso o desempenho em rendimento industrial não se repetir nessa, é bem possível que o volume armazenado no fim de 2021-22 diminua mesmo com o maior volume aí produzido nessa safra. E, Fernanda, quando você fala para a gente que é difícil acreditar numa recuperação dessa área que foi perdida, dessa redução, por que você avalia dessa forma? Tem algum motivo específico para a gente estar tendo essa redução de área, como foi apontada, de 4% pelo Fundecitrus? Como é que você analisa isso? Na verdade, eu nem diria assim que é difícil recuperar a área plantada, né? Até o Fundecitrus ele disse que o comportamento, essa redução, ela foi pontual, né? De alguns fatores que impactam agora, né? Que foi a seca, são muitos pomares aí que estavam em época de renovação, o produtor preferiu não renovar por conta da seca, e também o recente ciclo de alta das commodities, principalmente milho, soja, açúcar, que acabaram aí gerando um movimento de substituição da laranja. Então, nem diria assim que não vai recuperar essa área que caiu, né? Mas nos últimos anos a gente não vinha vendo aí um movimento tão
agressivo de novos plantios, né? Estava realmente esse movimento mais estabilizado. Vamos ver aí depois que o cenário passar, se por acaso esse cenário de alta das commodities também mudar, pode ser que retomem sim os investimentos na laranja. Acho que não dá para descartar, não. E, Fernanda, teve outra informação que o CPEA divulgou hoje, é que assim como na temporada 2021, as primeiras propostas de compra de laranja das grandes processadoras paulistas se iniciaram um pouco mais tarde nesse ano, né? O que isso significa na prática e por que a gente teve esse movimento tardio em 2021, Fernanda? Bom, acho que o principal para esse movimento tardio foi geral sobre a safra, né? Uhum. Essa safra foi uma safra bem difícil de se saber o que ia ser com relação à produção, né? Como as floradas elas foram bem diversas, cada região teve florada numa época, cada região teve um comportamento climático diferente, o pegamento das floradas foi diferente de uma região para outra, até mesmo de uma fazenda para outra, isso dificultou bastante, tanto a indústria, que tem até um pouco mais de condição aí, de ter uma noção melhor da safra, quanto o próprio produtor. Então, era bem difícil de saber realmente em que níveis seriam os volumes produzidos dessa safra 21-22. Então, esse foi o principal motivo que fez com que as indústrias atrasassem não, né? Demorassem um pouco mais aí para realizar essas propostas, essas primeiras propostas. O ano passado foi a mesma coisa, também tinha uma incerteza ainda rondando sobre quanto seria o volume produzido e isso, consequentemente, acabou atrasando as propostas de contrato. Mas agora isso pensando no produtor, e eu acho que até mesmo na indústria, ela não tem um impacto tão forte assim, porque essa safra especificamente, ela não tem tantos produtores ou tanta laranja ainda que precisava ser contratada, né? A maioria já vinha de contratos do ano passado que valiam para esse ano, ou até mesmo aí são produtores que comercializam com o mercado de mesa ou que têm contratos de médio prazo. Então, no geral, não tinha tanta laranja mesmo ainda para ser comprada. A maioria já estava comprometida com negociações anteriores. Mas de agora em diante, desde então, o mercado segue o fluxo normal, né, Fernanda? Sem grandes problemas para o setor, é isso? Depende do que a gente for definir como normal, né? Eu acho que essa safra, ela não vai ser nem um pouco normal, até porque o Fundecitrus, ele relatou aí algumas características com relação à florada, né? Por exemplo, novamente, a primeira florada, ela não vai ser a mais representativa. Em anos normais, é a primeira florada que é mais importante. E esse ano, um ponto que realmente é diferenciado dos outros anos é que a terceira e a quarta floradas, né? A terceira e a quarta floradas, elas vão ser mais representativas do que nas últimas, em todas as safras que o Fundecitrus fez estimativa, né? Eles começaram em 2015 e 2016. De todas essas safras que eles vêm fazendo estimativa, esse ano vai ser a que a terceira e a quarta florada vão ser mais representativas, vão ser mais ou menos aí 25% da produção, o que é bastante, pensando que normalmente aí chega a 10, 15% da produção. Então, o que isso quer dizer? Provavelmente vai ser uma safra aí mais tardia do que o normal, então isso vai acabar demandando aí alguns ajustes, tanto com relação à indústria e calendário de processamento, mas também o próprio produtor com manejo, né? Porque acaba sendo aí um momento que ele já estaria mais focado na próxima safra, né? Na safra 22, 23, mas na verdade ele ainda vai estar com esse foco na temporada atual que ainda está acontecendo e ainda tem bastante fruta para ser colhida. Então, acho que acaba gerando um pouquinho aí de dificuldade nesse sentido de tanto de calendário de processamento quanto do manejo do produtor. Então, tudo isso o produtor vai ter que estar atento, né, Fernanda, para não perder oportunidade, para garantir a boa produção. A gente sabe que com o clima não tem muito o que fazer, mas lá no manejo ele precisa estar atento para seguir o calendário ideal, é isso? Sim, com certeza. E eu acho que mais um outro detalhe que o Fundecitrus comentou é que eles estão esperando, aí, de acordo com as agências de meteorologia, estão esperando que as chuvas continuem embaixo da média, pelo menos até meados de outubro. Então, isso é mais um ponto de alerta para o citricultor, né? Porque
até outubro é possível que o cenário de chuvas ainda fique irregular no estado de São Paulo. Então é isso, Fernanda, um cenário de preços positivos, mas o produtor tendo que ficar atento aí com essas questões climáticas que aparentemente estão longe de se resolver, de voltar à normalidade por aqui, né? É isso mesmo, eu acho que tem aí os motivos positivos, né, para se comemorar, mas os desafios são muitos também na atividade. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu deixo o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente seguir acompanhando aí, atualizando como é que está a rotina, o dia a dia e o mercado para o produtor de laranja. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, até mais. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Fernanda, pesquisadora do CPEA, que trouxe para a gente aí o que vem acontecendo no mercado de laranja. Ela trouxe que o cenário, assim como já tinha dito também o Gilberto Tosati na última entrevista aqui por Notícias Agrícolas, o cenário ele é positivo para o produtor, os preços eles são positivos, mas assim como nas demais culturas, o produtor de laranja também precisa ficar atento às questões climáticas, janela de manejo, porque a tendência desse clima continuar irregular, segundo trouxe a Fernanda, com base nos relatórios da Fundecitrus, ela é grande, então o produtor precisa estar atento. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já a gente está de volta, a nossa programação continua.